E aí, Brasil? Olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes, esse é o espaço que eu falo em defesa de uma outra educação para o Brasil, uma outra educação política e reflexões na área do comportamento que impactam na política. No vídeo de hoje, eu quero aqui dar sequência aqui às ideias do professor Milton Santos, principalmente em relação aqui à teoria dele sobre o fixo social. Que seria esse fixo? Eu falo um pouco sobre essa teoria no vídeo da visão do canal, que representa aqui a ideia central do canal, qual é o objetivo final do canal, de mostrar um lugar aqui a se chegar na questão da ideia, da construção da educação, como essa plataforma mesmo de mobilidade social, e também uma chance da gente diminuir essa desigualdade social, diminuindo essa desigualdade jurídica e assim promovendo o cidadão integral, que é o objetivo final da ideia do professor Milton Santos. Sintetiza aqui a ideia central e o plano de ação do canal para que a gente fique além das ideias e consiga, executar algo na educação. A ação é uma questão central para o professor Milton Santos e para Hannah Arendt, e são dois autores que a gente busca aqui se orientar para construir algo político, e algo, vamos dizer, que seja sustentado para que a gente consiga executar na política. A gente precisa de fazer mudanças na educação para que esse fixo social seja uma realidade. E, para além disso, que a gente tenha as condições objetivas para que esse fixo social se sustente no longo prazo. Porque mudanças estruturais na educação não acontecem da noite para o dia, nem de um ano para o outro e nem de uma gestão para outra. A Finlândia demorou 30 anos para serem o que são hoje. Foram 3 décadas de intenso trabalho na educação e tem um fator fundamental nisso daí que eu vou falar nesse vídeo, que é determinante no sucesso da Finlândia. A educação da Finlândia está a anos-luz daquilo que a gente pode imaginar de educação e de inovação na educação. Um fator fundamental vocês vão entender nesse vídeo aqui que eu vou falar. A partir dessa ideia, o vídeo é para falar sobre mudanças que a gente precisa de fazer na educação. Mudanças que são institucionais a partir do Estado, mudanças que precisam de ser também por parte da sociedade, e a junção dessas duas desembocar lá na frente mudanças culturais em relação à educação. A primeira coisa que eu quero falar é da questão da relação da sociedade com a educação. Isso eu falo da sociedade por quê? Porque a Hannah Arendt, no livro Entre o Passado e o Futuro, escreveu um texto importante sobre a educação, que se chama A Crise na Educação. Nesse texto, a Hannah Arendt ela fala que quem não tem responsabilidade com o mundo não deveria ter crianças, não deveria ter filhos. A função essencial da educação é educar as crianças para o mundo. Os adultos sejam aí os representantes desse mundo. Coloca a sociedade como um fator central dentro desta relação com a educação. E isso é algo ausente também na educação dos Estados Unidos, que é por onde a Hannah Arendt parte a sua análise. Por que eu faço essa correlação? Porque o Brasil é uma nação de massas, como nos Estados Unidos. E a crítica dela parte sobre a educação de massas. Então a gente tem uma sustentação para a gente fazer essa comparação. Ela fala também que uma coisa muito importante na questão da educação é a autoridade do professor. E isso eu vou falar mais na frente em outros vídeos. Voltando para o assunto das mudanças que a gente precisa de fazer, principalmente por parte da questão da sociedade e a relação com a educação, é o compromisso, é acabar com essa indiferença com a educação nacional, com a educação tendo como um valor coletivo e não individual. A gente precisa de entender que uma educação de qualidade dada a uma população como a nossa, massiva como a nossa, uma população grande como a nossa, no longo prazo ela gera benefícios culturais, ela gera benefícios sociais, ela gera benefícios econômicos. Há todo um conjunto de benefícios e vantagens que vão beneficiar o coletivo da sociedade quando se tem uma educação pública de qualidade.
Quem pode dizer melhor para nós sobre isso é o Japão, que resolveu seus problemas educacionais no século XIX. Pergunte o nível de violência do Japão. É claro que eles têm outras condições, mas tem aspectos da vida nacional que refletem aí nessa ausência estrutural de uma educação pública de qualidade. Violência, corrupção, a questão autoritária e de desconfiança do brasileiro vem dessa falta de educação e de outros problemas políticos que acabam levando esse problema da educação no embalo. A sociedade brasileira, ela precisa de se engajar mais com a questão da educação, porque o Estado é ineficiente. É aí que a sociedade brasileira tem que vencer essa displicência, tem que vencer essa indiferença com a educação no sentido mais coletivo, porque uma educação pública de qualidade, ela vai gerar benefícios que vão atender, vai se estender a um coletivo. A sociedade finlandesa foi o fator de sucesso de determinar a Finlândia como um dos topos da educação do mundo, como uma educação mais inovadora que a gente tem no mundo. Quando a gente está discutindo questões dos currículos, lá existem parâmetros como esse. Então, a sociedade finlandesa que foi determinante na questão do engajamento do país em torno da educação, em torno de transformar a educação como plataforma de desenvolvimento social e econômico. Foi a sociedade finlandesa que foi o fator determinante nesse sucesso que é a educação na Finlândia, porque foram eles que engajaram os políticos, foram da sociedade que saiu políticos engajados com a educação, foi a sociedade finlandesa que votou nesses políticos, que foi copartícipe dentro desse processo de transformação. Então, sem uma sociedade engajada, é impossível realizar, porque a gente já tem mais do que provas históricas, estruturais, de que o Estado brasileiro, sem uma fiscalização, ele não funciona. Temos uma estrutura patrimonialista, somos uma república de corporações, vivemos também no formato de uma sociedade corporativa. Sem essa lucidez da sociedade, a gente não consegue fazer da educação esse fixo social que o professor Milton Santos dizia, para construir o cidadão integral. Uma sociedade engajada com a educação vai em busca dela compreender mais aspectos da educação e do funcionamento da educação do país. E isso eu falo por uma cidadania educativa. Ela entender qual que é o papel de cada um dentro da estrutura da educação no Brasil, qual que é a competência, qual é a sua função dentro de cada instância de governo, seja municipal, seja estadual ou federal. Ela entendendo cada papel dessa instância, ela vai saber onde ela vai procurar questionar quando se tem um problema, onde ela vai fiscalizar, onde ela vai entender qual é a ação que precisa de ser feita. Um educador daqui de Minas Gerais, chamado Tião Rocha, tem o hábito de dizer um provérbio africano, que para educar uma criança é preciso de uma tribo. Então a gente tem que pensar nesse sentido como uma tribo, de educar as nossas crianças como uma tribo. E aí entra o papel da sociedade, principalmente quando a gente fala sobre os pais. Os pais são os primeiros educadores, são os pais que devem dar a essa educação do mundo e essa educação antecede a educação da escola. São os pais que vão dar a educação do mundo, que vai refletir aí uma preparação para a educação da escola, para o conhecimento da escola. E hoje no Brasil o que a gente vive é uma relação de disputa e de confronto entre os pais e os professores. Isso não deveria haver. Ambos deveriam ser aliados naturais para que o objetivo da educação da criança seja alcançado. A gente precisa de compreender qual que é o papel da sociedade dentro dessa estrutura de tribo, dentro de uma ação mais efetiva na educação. E o entendimento disso e o engajamento dos pais como primeiros educadores vai ser a coisa mais perfeita e que mais vai ser necessária nesse mundo, nesse Brasil que tem aí 40% do tempo da aula desperdiçado com indisciplina de alunos. E a sociedade, ela precisa de entender da estrutura social que ela foi feita e de olhar isso na educação, porque o Brasil, infelizmente, somos uma sociedade do abandonismo patriarcal, governado por mulheres, mulheres guerreiras, mães, avós. Então a gente precisa de ter esse olhar para a educação, precisa de ter esse cuidado com a educação pública, porque são mães, são avós que estão ali atrás
correndo para que os seus filhos e netos estudem. Então a gente precisa de compreender, de ter esse olhar mais também fraterno com a sociedade, com essa tribo, né, e com o envolvimento que a gente vai ter que ter nessa educação que a gente precisa de chegar. Isso é uma parte das mudanças que a gente precisa de fazer. No próximo vídeo eu vou falar sobre as mudanças institucionais da educação que a gente precisa de fazer do ponto de vista da política pública, com o olhar de um aluno que veio da educação pública do Brasil, que entende como que é o funcionamento da educação de base do país. A gente se encontra em outros momentos, se inscreva aqui no canal, venha fazer parte aqui desse time em defesa dessa educação de qualidade, em defesa dessa construção. Dê um like aí no vídeo, ative as notificações e a gente se encontra no próximo vídeo sobre as mudanças institucionais da educação no Brasil. Até mais, obrigado por assistir até aqui.